boa noite. Estamos iniciando mais uma semana. Na verdade, a última semana, os últimos dias desse mês de outubro de 2017. Nós estamos iniciando mais uma semana, segunda-feira, dia 30 de outubro. A Atualidades Pampa está entrando no ar. E entrando no ar mais uma semana, uma secretária, mais uma baixa no governo de Nelson Marquesan Júnior. Desta vez, a secretária de Desenvolvimento Social, Maria de Fátima Záquia Paludo. Uma semana depois, um pouco mais do presidente da fase ter pedido demissão por não conseguir implementar nada, não conseguir administrar nada, não conseguir fazer o que gostaria de fazer, porque se vê impedido. Maria de Fátima Záquia Paludo pediu demissão no início desta semana, nesta segunda-feira. Não deu motivo, é um direito que ela tem, só pediu o seu afastamento. Mesma semana que começa com um resultado de uma pesquisa. Vocês falaram sobre a pesquisa do Ibope? A pesquisa do Ibope foi no fim de semana, né? Foi no sábado? Foi no fim de semana. Foi no fim de semana. É que eu me perco um pouco entre a sexta que vocês estavam aqui e que eu não estava. Mas a pesquisa do Ibope aponta Lula, né, com 35% da intenção de votos, Bolsonaro com 15% da intenção dos votos. A ex-senadora Marina Silva, da Rede, aparece em terceiro lugar em todos os cenários da pesquisa, que foi realizada entre os dias 18 e 22 deste mês. Ela aparece com intenções de votos entre 8% e 11%, dependendo dos seus adversários. Mas, na verdade, Marina Silva é o que dizem, é o que se lê, apontada como provável candidata à presidência. Sabe-se que ela está isolada e dizem as más ou boas línguas que ela vive uma nova crise interna dentro do seu partido. Ela estaria, a ex-ministra, estaria enfrentando obstáculos por estar em um partido pequeno e pela falta de dinheiro também, que está diretamente associado a ser um partido pequeno com poucas contribuições. Marina já não tem mais força, né? Se antes tinha pouca, agora ela realmente está desaparecida, né? Aparece muito pouco. A gente vê pelo Lula e o Bolsonaro, dois nomes que têm aparecido muito. Como a gente já vem relatando há muito tempo, são nomes que realmente são os potenciais candidatos, mas que ambos têm uma grande rejeição também. Então, é um dado que tem que se analisar nesse momento, que não se tem candidatos definidos ainda, né? Então, são aquelas pessoas que estão mais na mídia, que se expõem mais, mas que também têm uma grande rejeição. E a gente segue esperando aquele outro terceiro nome. Mas eles têm aquela coisa de amor e ódio, né? Mas eles pelo menos têm um sentimento forte entre eles, né? Mas nós estamos começando o nosso programa falando nisso, obviamente, e tantas outras coisas, mas essas são as verdades, o que está acontecendo, o que está pulsando neste início de semana, assim como os servidores de Porto Alegre que decidiram manter a sua greve. Eles continuam querendo a retirada de 4 projetos para negociar o seu retorno às atividades. Mas desde sexta-feira, o prefeito Marquesan Júnior já tem o apoio, ou tem a aprovação, né, da 4ª Vara da Fazenda Pública, que revisou uma liminar e pode, inclusive, já descontar, né, tem valor de multa e tudo dos municipários que não estão trabalhando, né? Não sei como é que vocês trataram isso aqui na sexta-feira. Eu acho que está muito certo. Ele entrou na Vara de Fazenda Pública e ignorou a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é sindicalista, né? Você sabe que a Justiça do Trabalho é sindicalista. E o que aconteceu? Ele, sabendo que ia perder a Justiça do Trabalho, entrou na Vara de Fazenda Pública. Vai ser autorizado desconto. Os funcionários públicos do município querem que o prefeito retire um projeto que altera a forma de remuneração, as progressões, as incorporações, enfim, que o município de Porto Alegre tem. Eu entendo os funcionários públicos, porque ninguém gosta de receber parcelado, ninguém gosta de receber atrasado. Agora, é preciso, nessa hora, entender a situação da população. A população não aguenta mais imposto. O avanço dos salários do funcionalismo público extrapolou os limites do razoável.
Então, você vê hoje atividades na máquina pública recebendo 2, 3 vezes o que a iniciativa privada paga para a mesma função, para a mesma atividade. Não tem mais campo para se aumentar imposto. O prefeito Marquesan quer rever a tabela do IPTU, quer rever outros tributos, mas tudo isso exclusivamente para conseguir pagar salário. Não dá. Porto Alegre é a única cidade, eu acho que é o único lugar do mundo que ainda tem o gatilho. Quando acabou, quando se instituiu o Plano Real, acabou aquele gatilho salarial automático. Porto Alegre ainda tem. A cidade de Porto Alegre ainda tem. É o município brasileiro que tem a maior média salarial do país. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os dados estatísticos. Então, assim, essa reposição automática, gatilho, mais incorporações, mais plano de carreira, tornaram os salários em Porto Alegre impagáveis. Tem gente no funcionalismo público de Porto Alegre que ganha 10, 12 mil reais, a iniciativa privada paga pela mesma função 3.500. Ah, já sei, vai ter um monte de gente que vai escrever para cá, me xingando, dizendo que eu sou contra o funcionário. Não, não sou contra o funcionário público, eu sou contra os gestores públicos que são burros. São burros, invariavelmente são burros, são umas bestas que deixaram ao longo do tempo, junto com a irresponsável Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o custo do funcionalismo público municipal evoluir desse jeito. Isso aconteceu com o Estado e aconteceu com o município também. É só ir meia dúzia de sindicalistas gritar lá na galeria, eles aprovam qualquer tipo de projeto. E aí deu no que deu. Agora, na hora de cobrar, não vão encher o saco do prefeito, vão lá na Câmara de Vereadores, que aprovou tudo isso, e perguntar para eles de onde vai sair o dinheiro que eles aprovaram. Essa é a discussão. Aí não adianta escrever para cá, dizer que eu sou contra... Deixa... Adianta escrever, sim. Não. Escreve, porque ele não manda em vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem, aqui é um programa democrático, vocês podem escrever, porque eu vou ler, ele vai ficar bravo, olha lá a cara dele, ó. Já tô bravo. Porque ele comeu pimenta, tá com o nariz deste tamanho, todo vermelho, ele tá bravo. Eu vou dar uma intervenção extremamente inteligente aqui na vamos lá. Tava com saudades desse teu momento inteligente. Uma intervenção cirúrgica inteligente. Primeiro, essa pesquisa que você falou, ela é uma real mesmo, mas ela tem um atenuante. Eu acho, na minha interpretação, os últimos anos dizem isso, depois a bancada confere, Lula está chegando no platô dele. O PT tradicionalmente tem 1/3 da população em votos. Bolsonaro tem mais espaço para crescer. Marina Silva é cavalo paraguaio, não vai passar disso. Acredito que um novo candidato, tipo Leonardo, o garoto da Globo, Luciano Huck, que eu estava confundindo com o Dória, eu acho que esses candidatos são fakes. Eu acho que vai extravar uma final Eros e Thanatos, o bem e o mal. Cada um vê o que é o bem e o mal. O Vitorino já falou isso, eu já falei, vocês também já falaram, entre a direita e a esquerda, Bolsonaro e Lula. Quanto ao lance do segundo comentário do Vitorino, eu vou responder de uma forma diferente do Vitorino. O que falta aqui é competência. Um prefeito tem que botar pasta embaixo do braço, ir lá para a China, ir lá para a Alemanha, trazer uma fábrica de uma BMW para Porto Alegre, que nem Santa Catarina trouxe, trazer uma torre da Porsche Design, que nem Camboriú trouxe, que é um investimento que vai girar 200 milhões de reais em venda global. Porto Alegre precisa de investimento para gerar dinheiro e não... O dinheiro que a prefeitura quer tirar é tomar do contribuinte. Isso não dá mais. Hoje eu vi a gasolina no posto. Eu fiquei assim, alucinado. Tá, uma amiga minha veio de Santa Catarina, disse que a gasolina lá tá R$13,70. Aqui R$4,10, R$4,15. Eu não acreditei nisso. É mais que $1. É um absurdo. Vai subir de novo, mas o prefeito não tem nada a ver com isso. Mas o Estado tem a ver. Quando eu falo prefeito, eu falo Estado. Mas olha aqui, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, é que você mesmo só deixa acabou emendando. Tá, mas deixa o Mário dar a opinião dele. Sabe por que eles não vêm? Por causa do imposto. E sabe por que tem o imposto? Para pagar o custo da máquina. E por que não diminui a máquina? É alguém achar que o jacaré vai engordar comendo rabo. Não tem como. Deixa o Mário Barcelos dar a opinião dele sobre isso que nós estamos falando, por favor. São dois aspectos a serem considerados. Por favor, diz respeito ao senhor Bolsonaro. Primeiro aspecto é que o Bolsonaro não aparece na mídia.
O Lula aparece todos os dias em todos os programas de rádio, televisão. A mídia boicota ele. Conforme os nossos telespectadores, aqui é um lugar onde ele aparece todos os dias também, com responsabilidade sua. E ele sempre pede pra cá. Tá matando meu candidato. Eu estou falando de uma personalidade que tem 35% da preferência do eleitorado nacional. Pronto, olha aí. Segundo aspecto, eu estava assistindo a propaganda eleitoral do Bolsonaro, muito bem bolada. Aparece ele ali com a seguinte frase: Brasil acima de tudo. Sabe de quem é essa frase? De quem? Alemanha nazista. Deutschland e alles. Deutschland e já caiu 1% o Bolsonaro depois desse papo. Ninguém quer mais saber de nazista, de alemão. Deixa ele falar. Mas acontece o seguinte, eu estou apenas fazendo uma referência, que isso pode ser uma coincidência. Pode ser uma coincidência, que é um slogan ótimo, né? O país acima de tudo, acima de todos, acima de tudo. Então, eu acho que é um aspecto importante e que ele já coloca, em primeiro grau, alguns que darão tiros nele em função desta ligação, dessa relação ao Deutschland über alles, que era o hino oficial, era o hino de ufanismo da Alemanha naquela época, na Segunda Guerra Mundial. Agora, os grandes banqueiros de São Paulo e de todo o Brasil já estão preocupados se o Lula for eleito presidente. E eles estão apostando, os banqueiros, vejam bem, os banqueiros estão apostando as suas fichas no Bolsonaro. Se houver um segundo turno, Bolsonaro e Lula, a coisa vai ser feia. Tem que haver um embate e eu quero ver qual dos dois irá perder a cabeça na hora do embate. Vai ser um embate de extrema frieza. Vamos aguardar. Quem que ia falar mais? Carla Krieger. Na verdade, acho que o mercado ele tá bem receoso, tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula, né? Porque nenhum dos dois tem o foco na tal das reformas que eles querem, etc, etc. Acredito que o Lula, o Chicão tem razão, o Lula chegou no topo, naquela coisa do 1/3, né, do eleitorado. Acho que disso é difícil de passar, mas realmente pode ali ter um terceiro candidato que divida votos com o Bolsonaro, né? A gente não sabe, então eu acho que é cedo ainda para essas pesquisas, para a gente ficar achando que Lula pode ganhar, o Bolsonaro pode ganhar. São dois nomes fortes na corrida eleitoral. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe. Se não vai o terceiro por fora, correr por fora e acabar, de repente, sendo o grande salvador da pátria. São dois que estão com a candidatura consagrada. Carla, para a pessoa leiga que nem eu, né, na política, não sou um homem político, bem ao contrário, odeio política como a maioria. O senhor é um ser político? Não, mas eu sou um ser político filosófico, mas não do varejo. O que o povo vai pensar? Que a Lava Jato foi um fracasso? Que o Sérgio Moro foi um fracasso? Porque não conseguiram condenar Lula. Isso eu vou morrer dizendo. Espero que seja daqui 50 anos. Porque o Sérgio Moro, todo aquele tambor. Mas ele condenou. Condenou. Mas não o prendeu, STF mas condenou. Vai tirar da eleição o Lula. Ele deveria tirar da eleição. Aí tem que ser Maquiavel. Não tirou da eleição, o projeto dele fracassou. Mas para tirar da eleição tem que ter condenação em segunda aí instância. Entra o mimimi não todo rolo. Depende do processo legal. Então a primeira instância já aconteceu, ele já condenou. Agora eu acho que tu tá te referindo a, de repente, uma prisão de Lula, uma prisão preventiva de Lula. Agora, prisão em segunda instância, se o STF não modificar essa regra, qualquer coisa que ele fique inelegível. Ele teria que ficar inelegível, ele não poderia escapar impune nisso. A gente depende do TRF, não do Sérgio Moro. A gente depende do TRF. Mas pro cara que tá vendo em casa e nem pensa não, que mas cansados da política, viu? Eles não aguentam mais ouvir isso. Pois é, mas hoje foi o assunto do ministro da Justiça, Torquato Jardim, isso. Ele defendeu exatamente a execução da pena após condenação do réu em segunda instância. E foi uma coisa que o ministro, Torquato Jardim, defendeu. Aí ele disse: a medida é vista pela força-tarefa da Lava Jato como uma das mais importantes para o combate à corrupção e o fim da impunidade, diz ele. O STF já decidiu 2 vezes manter o entendimento favorável à prisão após confirmação da sentença judicial em segundo grau, mesmo que ainda existam recursos pendentes, não é isso, Gustavo Vitorino? Essa é uma decisão do STF que está sujeita a uma revisão. Mas existe uma ação que pede a suspensão disso, o Gilmar Mendes está trabalhando isso em bastidores e ele já deixou claro, embora não tenha dito explicitamente, mas já deixou claro que vai mudar o voto dele e vai transformar em 6
6-5 contra a prisão. Aí, definitivamente, estamos no país da impunidade. Aí acabou. Porque, veja bem, se vai aguardar uma decisão do STF ou do STJ para a prisão definitiva, nós vamos enfrentar aí um mecanismo que há muito tempo é motivo de discussão no próprio mundo jurídico. Afinal, o recurso especial e o recurso extraordinário, que são os dois recursos que são julgados em Brasília, o primeiro pelo STJ e o segundo pelo STF, esses recursos fazem parte do rito regular ou, como o próprio nome diz, são recurso especial e recurso extraordinário? Ele faz parte do rito? O trânsito em julgado se dá quando? Se dá quando da decisão do colegiado, a segunda instância encerra o assunto, e o recurso especial e o recurso extraordinário são chamados recursos extravagantes que avançam na discussão da matéria. Essa é uma questão polêmica, porque o STF só discute questões de Constituição. Só discute ferimento à Constituição, no caso específico. E o STJ ao mecanismo processual. Aí eu pergunto, então, se a gente for aceitar esse tipo de mecanismo, nós vamos praticamente entregar à nação a corrupção. Porque hoje a gente está vendo que os processos são demorados, a justiça está abarrotada, não tem como julgar tanta sacanagem. Porque quando a gente fala aqui, a gente pensa Brasília, ministros, a cúpula do PMDB, a turminha que está lá deitando e rolando. Mas vocês não fazem ideia o que tem de encrenca nos municípios, nos estados, nas autarquias, na esfera federal, que foge desses fóruns privilegiados. Então, o Brasil hoje vive um momento muito difícil. Nunca tivemos, Magda, um nível de corrupção por metro quadrado tão alto quanto temos hoje no país. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim, ó, de leiga, vou te fazer uma pergunta de população, de quem está assistindo, de quem está acompanhando isso, e aí eu leio assim, eu vou literalmente ler para vocês, tá? A alegada motivação política não fica bem para a biografia do Supremo. Isso foi o que disse Torquato Jardim, vou repetir, que é o ministro da Justiça, parceirinho do Michel Temer, tá? Precisa dizer mais alguma coisa? Não, pois é, então tá. Então, se ele diz isso, ele tá fazendo ondinha, pra ficar bonitinho, certo? É isso que eu tô entendendo? É isso que eu tô entendendo. Porque para eles não interessa isso. Não interessa. Então ele está só fazendo uma figuração. Sim, ele está fazendo... Eu não estou equivocada. Ele está fazendo firula. Então ele está fazendo de conta que ele não quer que se fira ou que se avacalhe com a Lava Jato. Porque, no fundo, ele quer que avacalhe com a Lava Jato. O que eles querem... Desculpe o meu português, mas eu estou fazendo o papel de vocês que estão aí do outro lado, porque eu também quero entender. Mas, Magda, todo mundo está dizendo, tem uma operação abafa na Lava Jato. Sim, isso eu entendi. A guerra subterrânea contra a Lava Jato é destruidora. Eles querem sufocar a Lava Jato de qualquer jeito. E o que está acontecendo? De um lado tem o discurso proforme e, de outro lado, tem a luta subterrânea para preservar as cúpulas, as turbas que estão hoje dominando o país. Quer ver uma coisa? Você sabe que eles entraram com um gravame contra o juiz Sérgio Moro. Sim. Tentando levantar suspeição para afastar o juiz Sérgio Moro. Muito bem, foi para o plenário do STF. Foi 14-1. A favor do Sérgio Moro. Sabe quem é o 1? É ele? Não. O 1 é um desembargador que foi nomeado um advogado que foi nomeado desembargador pela ex-presidente Dilma Rousseff, que tinha ficha com o PT, ele disse que se desfiliou, mas teve ficha com o PT por muitos anos. A sua mãe, a sua irmã eram filiadas do PT, trabalhou por Tarso Genro, trabalhou por Olívio Dutra, quer dizer, uma vinculação petista absoluta. Aí eu pergunto, quais foram os fundamentos que esse ilustre desembargador do TRF4, que é aqui de Porto Alegre, utilizou para afastar Sérgio Moro, alegar que o juiz Sérgio Moro estava decidindo politicamente? Entende a questão? Quer dizer, nós temos 14 desembargadores federais
preservando a Lava Jato e temos ali um sinal visível de política entrando nos tribunais. Estou dando um exemplo porque explodiu hoje, saiu na Folha de São Paulo. Saiu na Folha de São Paulo hoje, página inteira com a foto, inclusive, do ilustre desembargador aqui de Porto Alegre. Então, a mesma questão também se dá na Câmara. Rodrigo Maia, antes de viajar, despachou uma das coisas que ele fez, né, depois de salvar a pele também do Michel Temer, ele despachou formando a comissão que vai avaliar um projeto que era para ser das 10 medidas anticorrupção e que virou a lei do abuso de autoridade. Quer dizer que eles transformaram completamente o projeto. Virou o viés. Exatamente. E a força-tarefa da Lava Jato também argumenta que as medidas que estão ali, do jeito que estão, são também para abafar a Lava Jato. Então, antes de viajar, ele já fez a comissão, né? Claro, precisa agora a formalização e tal, mas já deu uma adiantada também nas 10 medidas anticorrupção que viraram, na verdade, a lei do abuso de autoridade para limitar hoje o poder de quem tem na Lava Jato, né? Marni, fala, não quero que a gente fique só nós falando sobre isso. Não, eu tenho outro assunto, além dessa política aí, dessa coisa da judicialização da política brasileira, tudo é resolvido pelo juiz, não precisa mais político, por exemplo, o juiz resolve tudo, eles falam em Brasília, lá, o Supremo, todos eles resolvem, isso é eles que resolvem, no político não manda mais nada, até é bom. Manda. Mas eu quero falar de um assunto, o mais importante do dia de hoje. Pois é. 7 assassinatos por hora no Brasil. Pesquisa que saiu hoje, a senhora, por gentileza, confira isso. Essa foi a notícia que me deixou mais espantado. Aí um cidadão me interpela na rua e me pergunta, mas as pessoas não saem mais no final de semana, por quê? Porque as pessoas têm medo. Primeiro, a balada segura. E segundo, porque as pessoas têm medo de sair à rua quando ouvem essas pesquisas de que 7 pessoas são assassinadas por hora no Brasil. Mas o Brasil é um país muito grande, mas não existe nenhuma guerra hoje que está correndo no mundo, existe um número tão grande de assassinatos. É uma coisa impressionante, latrocínio, assassinato, drogas e tudo mais. Vou te ajudar, então, vou te ajudar. Quantos assassinatos? 7 por hora. Tá, no Brasil. E o Rio Grande do Sul é o segundo estado no país com o maior número de chacinas. Por isso. Só passou do Rio de Janeiro. Então, é o que eu estou dizendo, que eu venho aqui afirmando, desde que nós começamos aqui com esse programa, a minha preocupação com a cidade. Ninguém na rua. As pessoas, sexta de noite, que é o dia da garotada sair, participar balada, as pessoas ir jantarem fora e tal. Acabou! Porto Alegre acabou! Hoje pela manhã eu estava andando pela rua, também acabou, não tem movimento Porto Alegre. O Brasil parou, a cidade está parada. Primeiro pelo lixo que virou a cidade de Porto Alegre, pelo abandono total e absoluto de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre tomado pelos camelôs. O fedor de xixi nas ruas de Porto Alegre, ali na Borda de Medeiros, no viaduto, que eu já não só de xixi, vezes. Né, Mário? E outras fezes e tudo mais. Então, me desculpem. Mas é verdade. Não podia ouvir isso. Mas é a realidade, né? Eu vou falar a real. Eu quero dizer para você. Eu senti aqui, tá? Ele faz não só me desmoraliza. Não desmoraliza, que tu tá muito irritado. Não é, porque é uma preocupação quem tem. Eu acho que tu tá bravo porque baixou a fé. Deixa. Caiu o movimento. Eu vou levar na boa. Vou levar na boa. Eu não tenho neto, não tenho filho. Mas eu tenho. Mas eu tenho. Então, filho vai nesse rolo aí. E eu vou de noite jantar fora. Parou. Você só janta fora. Mas claro que eu não tenho neto, não tenho filho, eu faço comida. Mas você vai fazer comida em casa. Não, isso é coisa de índio, querido. Mas que isso? O índio come na tábua. Come na tábua. Para aí, ô Durango Kid. Deixa lá e concluir. Então eu quero dizer para vocês que só existe uma salvação. Deus. É Deus. É verdade. De manhã cedinho, se benzer, fazer só um milagre para nos fazer salvar. Uma genuflexão, se ela fazer qualquer coisa aí. Segura na mão de Deus. Eu vou explicar o que é genuflexão. É ajoelhar para rezar antes que aquele energúmeno ali de nariz vermelho diga uma bobagem. É se ajoelhar. Quando a gente se ajoelha na igreja ali. O senhor nunca fez uma genuflexão? Já, na igreja, quando tu foi no casamento. Na cabeça dele significa outra coisa, né? Tu não força, mas é que do jeito que ele pensa, eu sempre imagino que é. Porto Alegre sendo... Porto Alegre, voltando para o assunto da violência, Porto Alegre sendo a terceira capital
mais violenta. E o Rio Grande do Sul, com esse título do segundo estado no número de chacinas, mostra também que o crime organizado está aqui no Rio Grande do Sul. Faz tempo. Porque essas chacinas acontecem exatamente por guerra entre as facções. Então a gente está perto do Rio de Janeiro. O mesmo estado que hoje se encontra o Rio de Janeiro é o nosso futuro, se não o nosso presente. Então realmente a situação é muito complicada que nós vivemos. Fica muito difícil, Chicão, de querer sair de noite, sim. As pessoas que têm filhos de 15, 16, 20, 25, não interessa, estão preocupadas, né, com a situação da ida e da volta. Veio o Uber aí, que deu uma que também estão querendo bagunçar, né? Mas exatamente, uma modificada, pelo menos na história do bafômetro que tu usaste, né? Que as pessoas não saem mais, mas que as pessoas estão a primeira coisa, as pessoas não saem mais por causa da balada, é por causa da bebida, né, Mari? Não tem nada a ver por causa da violência. Agora, o seu Chicão Tofani é egoísta demais, deixa a Carla concluir. Egoísta. Você ninguém conclui nada. O senhor é muito egoísta. Tu quer que eu me preocupe com penduricalho, filho, sogra, papagaio, isso não é irmão desempregado, cunhado no narcotráfico? É a vida dos caras, é isso. Eu não tô aqui nessa operação, querido. Mas que isso? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Não quer dizer que tu não... Pelo fato de tu não estar em casa... Hoje vou jantar com ele, com uma amiga minha. Olha lá, vem. Pode ser morto amanhã, mas não faço parte do penduricalho. Mas não quer dizer, tu não deixa de se preocupar com o próximo porque tu não tá dentro. Porque tu não tá próximo. Eu me preocupo, sabe por quê? Porque se eu vou passar nessa neurose da minha vida... Não é neurose, é realidade. Então, assim, tudo bem. Pode sair na rua hoje e morrer, tu não sabe. O que eu posso fazer? Chicão, tu vai fazer 60 anos, acho que você deveria se preocupar com o penduricalho. Eu acho que eu tenho que ter um penduricalho. Não, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Você sabe que nós temos uma audiência sensacional em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu estive quinta e sexta-feira em Gramado, fazendo a 48ª Convenção Estadual dos Lojistas para a FCDL do Rio Grande do Sul. Parou que ele não entendeu. Então, assim, então ali eu tinha o representante de todos os municípios do Rio Grande do Sul. E todos assistem o nosso programa. Que então, o que aconteceu? Desculpe, viu, gente? Eu passei todo fim de semana pedindo desculpa para as pessoas. Desculpa aí. Então, assim, quinta-feira, à noite, né? Então eu não assisti o programa nem quinta nem sexta. Então os que chegavam lá no clube pro jantar tinham assistido um pedaço do programa e tal. E aí na sexta eu estava na estrada e tal, enfim, voltando, aquela coisa toda. Então a verdade é a seguinte: cada um vem me contar um pedaço. Diz que o senhor disse barbaridades aqui, senhor Francisco Tofani. O senhor contou histórias horríveis. Não disse nada. A menina dizia assim: ai, se a Magda tivesse aqui, tu ia ver. A Magda ia não sei o quê. Sabe o que aconteceu, querido? Não vai me contar de novo, porque eu já sei tudo. Eu tive uma posição de realidade em relação à mulher no momento. E o que ela fez? Ela defendeu a realidade da mulher, que é uma coisa surrealista. Que, aliás, ela que não existe na cabeça dela. Eu respeitei, ela me ofendeu, eu fiquei quieto, ela está ocupando um lugar muito bom nessa bancada. Agora, se esse pessoal mimimi, tudo certo. A Jéssica está se sobressaindo e ocupando um lugar muito especial na bancada. Em nenhum momento eu defendi as mulheres, porque o comentário que tu fez foi um comentário totalmente machista, onde tu disse que o senhor vai em uma festa e quer copiar os seus amigos ficando com várias mulheres. Foi este o assunto. E eu só disse que isso é atitude de adolescente, de homem que é homem.
tipo de coisa. Adorei. Valoriza as mulheres. Não, eu só quero dizer o seguinte, eu só quis transmitir a Jéssica o elogio que ela recebeu dos telespectadores. Muito obrigada, Magda. Os telespectadores dizendo que a Jéssica está encontrando seu espaço na bancada, que ela está muito bem, que ela está fazendo comentários muito bons, que ela está defendendo muito bem, que a conversa dela com o seu Chicão foi maravilhosa. Eu também achei muito. A Jéssica, número 1, eu sei que tem gente diverge de opinião. O telespectador também já sabe. O telespectador também já sabe. Agora, te dar uma pergunta, querida. Magda, tu que tem uma experiência de anos e anos no jornalismo, você é uma mulher brilhante. Tu tem experiência de anos? Chamou na China. Vamos supor, meu amor. Vamos supor. Não, diz que tem uma experiência de anos e anos no jornalismo. É verdade. Seguinte, vamos supor que tu é careca, tu tá em casa e tu é careca que nem eu. Aí um apresentador de TV ou um apresentador diz assim, todos carecas são impotentes. Vou dar risada. Não, o cara fica bravo. É que as pessoas são muito mimimi. Não dá. Elas são feias, amor. Eu sou bonita, não é isso que acontece. Olha, a capa do meu livro aqui é uma coisa assim, é uma espécie de Blade Runner. Ô, Chicão, tu sempre teve dificuldade... Parou. Tu sempre teve dificuldade na tua posição com as mulheres, né? A posição? A tua posição, última vez que eu tô deixando a outra posição. Agora eu quero dizer o seguinte, dificuldade, presta atenção. Se a mulher foi loira, bonita e alta, ela pode tomar conta da outra posição. Prestem atenção. Dificuldade mesmo teremos todos nós, trabalhadores brasileiros, a partir do momento em que o governo está reduzindo o que já é diminuto, que é o valor do salário mínimo. Pois o governo reduz a R$ 965 o valor previsto para o salário mínimo nesse ano de 2018, não é verdade, Jéssica? Que era R$ 969, né? O primeiro previsto. Verdade. Arredondaram para menos. O esforço, já é pouco. O esforço de seu Michel Temer para ser o pior presidente do Brasil da era moderna tá surtindo efeito, viu, Marne? Ele hoje é um dos, se não o presidente mais odiado das Américas e do mundo. Porque o que ele está fazendo com a cidadania não existe. E ele teve oportunidade de ir para a história como o melhor presidente. Teve a faca e o queijo na mão, Chicão. Os caras se livraram da Dilma, ele tinha só 2 anos, agora você é herói. Vou entrar e vou consertar o país. Ser essa propinagem. Mas será que agora, depois da cirurgia que ele fez, ele não vai começar a pensar melhor? Eu acho que ele estava apertado. Foi no cérebro. Ele estava apertado. Ele pode rever o tempo. Agora, como assim? Ele estava apertado. Tá, eu já sei. Ele estava apertado, ele não estava pensando bem. Michel Temer é o cara mais invejado do Brasil. Ele pode dar direito mais para as minorias. Como ele faria esse milagre todo de mudar o país, de fazer algo diferente, de ficar como presidente da história, se ele estava no mesmo bolo, gente? Ele continua com os mesmos parceiros, ele tem as mesmas pessoas do lado, ele agrada os mesmos partidos. Com mais poder, né? Que não tem que dividir. É mais do mesmo. Mais poder que não tem que dividir. Então, seria um milagre se ele lá resolvesse enfrentar todos aqueles que estão do lado dele. Então, em tese, é pior que a Dilma. Claro, mas é. Pior que a Dilma. Nós era feliz, não sabia. Mas é isso que cuidava. Também não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa... A gente tirou metade da sacanagem, agora tem que tirar a outra metade. Nas entrelinhas é o que dizem alguns dos telespectadores que a gente... eu acho que começou a aparecer bastante coisa. É petista em campanha. A dona Dilma tinha que sair, o PT tinha que se afastar do governo. Se elege senadora por Minas Gerais. Agora, há uma vergonha, né? Porque a gente, com a realidade da violência no país hoje, que foi mostrada por essa pesquisa, o 1,7 bilhão que vai ser destinado ao fundo partidário, sendo que 5 partidos ficam com 52% desse dinheiro, sendo que PMDB vai ficar com 234 bilhões. Milhões. Perdão, milhões. 234 milhões desse 1,7 bi, que vai ser dividido entre os partidos. Os maiores ficam com maior volume, aqueles que têm mais cadeiras ocupadas no Congresso Nacional, e 234 milhões só para o PMDB. Ou seja, o PMDB pega 20 milhões então, Vitor, tu vai ter que engolir essa. O que a Carla falou... 20 milhões. Ela dá razão para mim. Se fosse uma ditadura que não tivesse partido, todo esse dinheiro ia para educação. Com certeza. E para que para partido? Porque isso, para que democracia? Chicão. Então responde. É para te falar aqui na televisão. Chicão. Fala todo dia, não rola nada. A Venezuela. O exemplo dele é sempre a Venezuela. Não existe. A Venezuela não existe, cara. Aquilo ali é uma ditadura de esquerda, com
narcotráfico. Mas e quem é que... Mas para que lado tu garante que o Exército vai? Para a esquerda nunca vai. O Exército brasileiro tem uma tradição de direita, tem uma tradição. O Marne, eu prefiro não arriscar. Tu pode compactuar disso, Marne. Hoje vai compactuar. Apareceu uma grande reportagem a respeito... Eu vou pagar o mico também. A respeito dos 2 períodos ditatoriais do Brasil. O primeiro período foi na deposição do Washington Luiz, quando assume Getúlio Vargas. E o segundo foi o período do militarismo no Brasil, que eu não considero ditadura ali. Apesar de tudo que fizeram com o ensino brasileiro. Tudo que fizeram com o ensino brasileiro. O ensino brasileiro caiu muito depois que os militares, porque eles dirigiram o ensino brasileiro para outro tipo. Eles não se preocuparam com o universal, eles se preocuparam somente com o indivíduo. Não se preocuparam com o grupo. Já vão dizer que eu sou comunista, eu já estou sabendo que vão dizer isso. Mas tem que se preocupar. Agora tá o Vitorino, já pergunta e responde. Gosta do Paulo Freire? Não. Como? Mas eu gosto e continuo elogiando esse cidadão. Não briga com ele, segue no teu comentário. O ensino brasileiro está nas pilastras dele. Só vou dizer o seguinte. O senhor Paulo Freire, além de ter recebido 27 títulos em universidades do mundo inteiro. O Lula também recebeu. Gustavo, deixa ele falar, por favor. Muitas universidades francesas, da República Francesa, utilizam e elogiam o método Paulo Freire. Eu não sei se isso serve como explicação a respeito desse educador brasileiro. Eu não discuto ideologia. Só quero dizer para vocês uma coisa. O Brasil, o nosso país, neste caso da ditadura que falou o Chicão, para as pessoas como eu, que vivi na época da ditadura, era muito confortável. Você comprava um carro para pagar em 2 anos, conseguia pagar. Você andava pelas ruas de Porto Alegre, não tinha assalto, mas era outra época. Era outra época. A nossa época hoje é totalmente diferenciada de 40 anos atrás. 40 anos atrás, eu andava na Redenção, passar pela Redenção ali. Se eu passar hoje pela Redenção, eu vou sair pelado. Vou sair pelado. Como é que é? Ia sair, eu vou me roubar. E antes de ir pelado na Redenção? Não, eu nunca passei pelado por ali. Porque quem gosta de pelado é o senhor, eu já disse. O senhor é que gosta de fazer nude. Mas o que é isso? Contigo nunca aconteceu, Marne. Muitas pessoas já passaram por isso. Olha, eu não sei se o Marne concorda com essa violência. A conclusão que eu cheguei, Marne. Não, eu só quero dizer o seguinte, que o Chicão, na ótica dele, na visão dele, ele tem razão. Porque é um regime disciplinar. Onde tem disciplina, a coisa funciona. Hoje virou uma anarquia. Hoje é um processo anárquico que nós temos aí. Cada um faz o que quer. E eu sempre digo, quando todos mandam, ninguém obedece. Eu tô aqui com o E eu sabia que eu sempre tive a sensação que o Marne gostava da ditadura. Deixa as pessoas falarem até o final, depois tu fala, por favor. A senhora viu que eu me ofendeu agora? Eu te peço encarecidamente. A senhora viu a ofensa dele? Todo o meu carinho e o meu respeito pelo teu nariz vermelho. Olha aqui, a senhora viu a ofensa dele? Hoje, né? Então eu vou ignorar. Eu tô tentando ser educada com ele. Mas tu não quer assumir que tu gosta da ditadura? Acho que o Marne gosta do Vitorino. Fala, Carla. O Sérgio aqui, o nosso telespectador de Porto Alegre, concorda com o Chicão. Tô junto contigo, Chicão. O regime militar já é a única solução para salvar o Brasil destes pilantras. 1000 vezes a ditadura do que essa democracia hipócrita. Mas a democracia faz junto. Carlos Santos de Canoas diz assim: boa noite, Lula, Bolsonaro, que renovação política é essa? A bancada está falando bobagem. Tem muita água para rolar até a eleição. E a outra telespectadora disse que viu uma cena que deixou ela preocupada, que estava indo até o mercado público passando pela Borges e embaixo do viaduto tinha um cara bem arrumado, encostado no pilar da escadaria, pegando um dinheiro de uma pessoa que saiu debaixo de uma das barracas. Será que estava levando drogas para que aqueles que ficam embaixo do viaduto... Ou estava comprando drogas, uma coisa ou outra. Nosso centro está um lixo. Olha aqui, a gente não é concordar conosco sobre Bolsonaro e Lula. Nossa conversa inicialmente começou que é o resultado da pesquisa que saiu. São 2 nomes? São 2 nomes que saíram na pesquisa. Falando em nomes, deixa eu passar os recados para vocês aqui, mandar beijos das pessoas que mandaram lá de Gramado, que estavam no evento da FCDL. O Sidney Soder, de Santa Cruz do Sul, que é nosso telespectador, estava lá. A Cláudia Fernandes é uma moça linda, bonita, loira, fez fotos lá comigo. Ela apresenta o Acontece Mais
eu acho que é pela internet, eu não cheguei a ver. Tu já viste alguma vez? É lá de Gramado. Não. Fez fotos, assiste o nosso programa, fã da gente. Quem é muito nossa fã, assiste o nosso programa, adora o nosso programa, assiste todos os dias, é a dona Celi Zílio. Ela é sogra do Dr. Cláudio Lamáquia. Olha só, dona Celi Zílio, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. E a dona Íria, nossa telespectadora, aí de Uruguaiana, uma senhorinha que gosta muito de mim, sabe tudo. Ela que contou para a filha dela que eu estaria lá no evento da FCDL em Gramado. E foi a filha dela, a Alcíria. A Alcíria se chama Alcíria, porque o pai dela é Alceu e a mãe dela é Íria. Então ela chama Alcíria. E aí passei todos os 2 dias lá conversando com a Alcíria, mãe da dona Íria de Uruguaiana, para quem nós queremos mandar um beijo grande, que é a nossa telespectadora queridíssima. Um beijo, dona Alcíria. Muito beijo. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido amigo advogado lá em Uruguaiana, ele é seu esposo, o doutor João de Grazi, que me presenteou com uma obra, uma biografia do avô dele, Batista Luzardo, que foi uma grande personagem. Doutor João de Grazi, estou com saudade do amigo e louco para ter aquelas nossas conversas, né, tergiversar a respeito da política brasileira, mas principalmente dos grandes filósofos alemães. Isso é uma pessoa elegante, gosta de tergiversar com os outros. Fala. Não, eu quero mandar um beijo também para um telespectador especial hoje, nosso querido colega de TV Pampa, o Ayala, que está assistindo, está sempre na audiência. Um beijão para ti, já mandou aqui uns comentários, já que não é a favor da ditadura militar, e tá comentando o programa. Tá se vestindo de mulher ainda, não? Sim, ele tem a personagem Aris Camel, né? É um artista, né? Que faz maior sucesso. Tem 2 agradecimentos aqui, eu queria agradecer. Não faz nenhum personagem, né, Vitor? Eu queria agradecer... não, você gosta da ditadura, eu não vou me meter Fale, faça a sua parte. Agradecer ao pessoal do Mesa Brasil, que mandou hoje um livro muito interessante, Magno, um livro de receitas do Mesa Brasil, onde eles ensinam a fazer aquele reaproveitamento de produtos que muitas vezes na cozinha nós desprezamos. É do Sesc? É do Sesc. Mesa Brasil é um projeto maravilhoso. Projeto Mesa Brasil. E as coisas são deliciosas. É espetacular. Quero mandar um abraço para eles, dizer que eu sou fã do trabalho de vocês. Também. E podem contar comigo sempre para divulgá-lo. E quero agradecer também o livro Carta número 2, Dr. Lênin Streck, me deu o número 1, agora me trouxe o número 2. É um livro carta que fala das cachangas, ou seja, a discussão do senso comum. Para quem não lida com as letras jurídicas, fala das interpretações que são utilizadas, né, e que muitas vezes deformam, tiram digamos assim, o espírito da lei que rege a matéria. Ou seja, traduzindo em bom português, o sujeito julga do jeito que lhe dá na cabeça e manda a lei catar coquinho. Muito interessante, o Dr. Lênin Streck é um dos nossos maiores pensadores do direito. Teve há pouco no programa do Paulo Sérgio aqui, promotor aposentado e uma figura maravilhosa de quem eu sou assumidamente fã. Muito bem. Vou dar uma sacudida aqui na bancada. Eu não, a Silvana de Cachoeirinha. Assisto todos os dias o programa, horário normal e às vezes a reprise. Muito informativo, adoro. Gostaria de saber se o pré-sal já havia sido vendido no governo anterior ou no atual governo. Muitos colegas de Estado dizem que o petróleo traria educação, segurança e saúde, pois quem dava garantia disso era no governo Lula e Dilma. Será que é isso mesmo? Silvana de Cachoeirinha, abraços para todos. Conversa fiada. O petróleo do pré-sal, ele é caro, ele é ruim. Essas explorações que foram vendidas é um exercício de chutometria por parte das empresas que adquiriram. Porque as empresas que adquiriram pelo leilão público fazem uma cessão ao governo brasileiro de grande parte do petróleo que ali é extraído. Na verdade, tem um grande coeficiente de risco. Risco que faz parte de investimentos estrangeiros nesse segmento petrolífero. Eu confesso a vocês, venderam a todos nós o pré-sal como uma salvação, como um patrimônio brasileiro. Foi mais uma das grandes mentiras que nos venderam. É um patrimônio, sim, um patrimônio a ser explorado, patrimônio da Petrobras, mas está longe de representar aquilo que disseram para vocês. O Brasil não vai ter autossuficiência, não vai ser exportador de petróleo, nada disso. A gente vai continuar freguês de cadeira de um petróleo que está cada vez mais baixo lá fora e a gasolina cada vez mais cara aqui.
traduzindo no bom português, a farra da Petrobras continua e vai bem. Obrigado. Chicão. Dona Magda, eu vou falar um pouco sobre Fórmula 1, que esse final de semana teve o desfecho do Campeonato Mundial. Foi bem legal, né? E eu falei no início do ano que a Mercedes seria campeã de construtora de piloto. Infelizmente, para mim, foi porque eu trouxe para a Ferrari. E Hermanos Rodrigues, que é um autódromo que foi idealizado por Dom Pedro Rodrigues de la Vega, pai de Ricardo e Pedro Rodrigues, dois pilotos mexicanos que morreram na década de 70, sendo que Ricardo morreu numa curva famosa desse autódromo que o pai idealizou, a peraltada, que era uma curva tipo a parabólica de Monza. Lewis Hamilton se tornou campeão e hoje Lewis Hamilton já superou Ayrton Senna em vitórias de campeonato, em títulos e pole position. Ele só perde para Schumacher e Fangio. Schumacher tem 7 títulos, Fangio tem 5 e Lewis Hamilton tem 4 junto com Ayrton Prost. O que aconteceu nessa prova foi o seguinte: a superioridade da Mercedes e a vitória de Hamilton, porque era quase que impossível a Ferrari ser campeã com Sebastian Vettel. Mas aconteceu outra coisa interessante na Fórmula 1. Um menino de 20 anos é o melhor piloto do planeta, Verstappen. Max Verstappen é um gênio da Fórmula 1. Acho que vai ser um dos próximos campeões do mundo e vai ter Interlagos daqui 2 semanas. Ele é holandês, filho do Joe Verstappen, que era um piloto até comum. Mas o guri é um talento, um gênio, e o Brasil, infelizmente, não tem um piloto à altura para ser. Massa é brincadeira. O Massa não é o cara, e Interlagos está chegando aí, daqui a 15 dias vai ser uma corrida legal até. Uma outra situação que hoje também causou transtornos na cidade, também em todo o país, porque foi uma mobilização nacional. Eu fiquei presa, não sei se não foi ali que eu perdi meu cartão. A questão do Uber, do Cabify. No Uber, eu fiquei no meio de uma passeata do Uber. Tem um projeto de lei que está para ser votado no Senado, que já foi aprovado na Câmara de Deputados, o PL 28, que está causando um alvoroço entre os motoristas de aplicativos e também as empresas como Cabify e Uber, porque as empresas alegam que, se aprovado pelo Senado e se sancionado também pelo presidente da República, vai acabar a mobilidade dos aplicativos. E o que era para ser barato já não vai ser mais barato. Eles dizem que, ao exigir que os veículos tenham placas vermelhas iguais à dos táxis, que os motoristas tenham uma autorização específica para trabalhar com os aplicativos. O projeto ainda veta a circulação dos carros em cidades vizinhas. A pessoa não pode sair de Canoas para trabalhar em Porto Alegre. Puxa, eles fazem isso muito no verão, né? Que vão pra praia. Exatamente. Pra praia de Uber até. E exige que os motoristas utilizem veículos próprios, não sendo possível dividir o mesmo carro entre vários motoristas. Essas são uma das justificativas das regras que não vão permitir que o Uber hoje e o Cabify tenham preços mais acessíveis. Então, a mobilização, e eu não sei se vocês já receberam nos e-mails, tal, as próprias empresas estão fazendo campanha Sim, eu já recebi. Com os seus clientes para que façam uma pressão nos senadores. Parece que os nossos 3 senadores querem um projeto que não seja nem 8, nem 80, né? Eles querem um meio termo. Em cima do muro. Exatamente. Agora, mas eles não vão aceitar o meio termo. Não adianta, a população sempre vai sair perdendo. Eu vou falar sobre Uber, porque eu sou hoje talvez uma das pessoas que mais andam de Uber. Larguei automóvel, só quero saber de Uber. Parabéns. Eu acho uma coisa, se os nossos políticos votarem contra o Uber, estão votando contra o cidadão. Porque uma corrida daqui da Pampa até o centro de Uber vai dar R$10. De táxi vai dar R$20. Então, nós, nessa crise, não podemos ter um aplicativo que nos favoreça. Esses deputados ou senadores, eu vou dizer o nome deles todos os dias aqui, porque são quadrilheiros, porque se venderam para as empresas de ônibus, se venderam para as empresas de táxi lotação e se venderam para o sindicato de táxi que estão por trás disso aí, porque isso é uma modernidade, porque o Uber foi bem claro, o Cabify bem claro, se não passar, eles vão sair do Brasil. Eles não precisam, eles estão em 140 países do mundo, vão ficar em 139 países do mundo. Concorda comigo, senhor Gustavo Vitoriano? Sim, concordo. Mais uma vez, os políticos estão pensando só neles, eles não precisam de Uber, tem motorista com gasolina paga por nós. Exatamente. Então, esses canalha, vou não voltar para o Uber, eu vou entregar tudo e vou dar o endereço deles, para você ir lá na frente da casa deles e fazer panelaço, porque não tem respeito essa gente, não tem respeito para nós que estamos nessa pindaíba aí. Agora, a própria pindaíba. Chicão, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa o que eles votem lá, eles não vão acabar com o transporte privado difícil, por aplicativo.
Mas eles querem colocar mas vão aumentar o valor. Não vai ficar tão acessível. E as empresas vão acabar tirando o seu timinho de campo. Deixa ele concluir. Acho que eu não fui claro. Eles não vão acabar com isso. O Uber pode até sair do Brasil, o Cabify sair do Brasil. Alguém vai criar esse aplicativo e vai trabalhar pirata. Sim. É uma questão de tempo, não tem como. Olha aqui, ó, a única grande cidade do mundo que enfrentou o Uber Londres. Foi Londres. Mas sabe por quê, né? Tem um transporte. Não é. Porque o prefeito é muçulmano e 90% dos táxis londrinos são de muçulmanos, paquistaneses, árabes, argelinos. E aí o que aconteceu? Descobriram isso e estão torpedeando o prefeito. Lá o Uber vai ser liberado em Londres a qualquer momento, via judicial. Mas em Londres tudo funciona, né? Sim, o transporte público. O salário londrino é maior. Sim, mas mesmo assim, deixa o Uber funcionar. Exatamente. E lá em Londres... Meritocracia, cara. Lá em Londres nos países da Europa, nos países desenvolvidos, os políticos, por exemplo, andam de metrô. Agora aqui não, eles andam com um carro preto, motor e gasolina bancada por nós. Carro blindado. Blindado ainda, E eu acho também que se isso for aprovado e o Uber ou o Cabify acabarem aceitando... A maioria dos políticos eles colocam uma piriguete no seu escritório lá. Não vamos. Isso é uma verdade, não é eu? Vamos qualificar nosso comentário. Assembleia. Não, vamos qualificar o nosso comentário. Não vamos. Acredito que se eles estão fazendo bobagem, não vamos nós fazer aqui. Essa concorrência, né, que trouxe para os táxis fez com que eles se modificassem, né? E tentassem melhorar o serviço e até melhorar o valor para os seus passageiros. Tanto que muitos aplicativos, até o radiotáxi, eles estão dando desconto para os seus passageiros nas corridas. Só que eu acredito que se o Uber e Cabify, mesmo que for aceita, que for aprovado isso, se eles aceitarem participar dessa forma, os táxis já vão aumentar o valor, porque aí eles vão se sentir no direito de voltar ao que era antes. A notícia acabou de estourar aqui. O projeto de lei número 28 de 2017, que quer extinguir os aplicativos de transporte privados, especificamente o Uber, Cabify e o 99, foi escrito pelo Dr. Fábio Godoy, que é o advogado do Sindicato dos Taxistas de São Paulo. As propriedades originais do projeto, decupado em forma de arquivo digital, foi identificado. Essa tramitação iniciou na Câmara sob o número 5.587 de 2016. As propriedades do projeto, salvo em PDF, mostram originalmente que ele foi redigido e está identificado no seu protocolo pelo Dr. Fábio Godoy, apresentado como presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, numa audiência na Câmara dos Deputados. Mas, quer dizer, a população toda vai entrar num prejuízo. Por exemplo, a Jéssica, você usa esse aplicativo, não usa? Só. Tu mora no centro, vem trabalhar aqui. Quanto tu gasta para ir pro centro? Então, antes de táxi, Chicão, eu usava táxi todos os dias. Eu gastava em média R$28 para ir e 28 para voltar. R$50, vamos arredondar. Hoje, eu uso o Easy Taxi. E com as promoções que tem, eu gasto R$10 no máximo. Agora tu vê, Vitorino. Mas o Easy tem valor por causa da concorrência. 10 contra 50. Foi o que eu disse, que se não tiver mais dessa concorrência, ela não tem. Vitorino, por causa desse indivíduo de São Paulo, quantas milhares de pessoas que nem a Jéssica vão se prejudicar? Tem que pagar, daqui a pouco vai ter que pagar para trabalhar. Mas esse indivíduo de São Paulo, ele tá... Ele foi pago para fazer um projeto. Mas devia ter um atentado contra o cara no país sério. Não, para aí, Chico. Não, para aí. Não vamos falar as daí coisas. é contra o Congresso, não contra o Congresso, então. Eu tô dizendo. Vamos raciocinar com o que nós estamos dizendo aqui para não ficar igual aos outros. Corrida, Chicão. Não é assim. O cara foi pago, ele é um advogado, foi pago para elaborar um projeto de lei pelos sindicatos taxistas, ou seja lá quem for que pagou, ele elaborou um projeto e encaminhou a quem de direito. Aí algum deputado apresentou, algum senador apresentou, não sei, e o projeto começou a tramitar. Quer dizer, o que tem que se cobrar isso é dos parlamentares brasileiros. Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, cada táxi hoje tem 3 motoristas. Então, o dono do táxi não quer
esses aplicativos. Claro. Mas esses dois motoristas hoje foram pro Uber. Querem o aplicativo, aí eles falam, mas estamos criando dificuldades para 12 mil, 15 mil, 30 mil taxistas no Brasil. E estão dando emprego para 200 mil motoristas. É muito mais Uber que olha aqui, ó, tem uma tarefa para ti, saber quais os deputados que já votaram na Câmara Federal a favor do projeto desse PL 28. Mas já dá para começar a falar os nomes. O Vitorino poderia ver, eu sou um mentor, falar todos os dias o nome. Dizer que é o cara, se vê ele na noite com outra mulher, eu entrego ele aqui. Terror, só terror que eles resolvem. Resolve só no terror. A cascarinha e mau hálito desse deputado aí. Só para fazer a justiça, o Sérgio Zamel escreveu aqui pro meu Facebook dizendo assim, eu sou fã do programa, sou cadeirante e Porto Alegre possui um aplicativo de táxi acessível para cadeirantes. Isso. O serviço é excelente, os motoristas são preparados para atender passageiros com necessidades especiais. A tarifa é a mesma dos táxis comuns. Com este serviço, Porto Alegre está inserida nas cidades que possuem excelente qualidade de táxis para cadeirantes. Sérgio Zamel, Centro Histórico. Tem uma pessoa no meu prédio. O nosso telespectador Rafael Prado. Serviço. É muito bom. E eu já vi o táxi. É muito bom. É bem interessante esse. Não, é muito bom. É muito bem regulado. Os carros são especiais. Não é qualquer carro que pode ser. Tem que ser licenciado. É carro preparado. Os motoristas também têm que ser preparados para conduzir as pessoas, porque tem que saber lidar com isso. O nosso telespectador Rafael Prado, que é de Santa Maria, diz que Santa Maria tem táxi executivo há muito tempo. Ou seja, é um transporte diferenciado. A Bruna Venturini diz o seguinte, comentando a cirurgia do presidente Temer. Se o Temer está bem, nós, diz ela, é que devemos temer. E a hiperplasia era benigna, mas o Temer é que é maligno para o Brasil. Bem metastático com sua corrupção. Bruna Venturini de Canoas fez uma brincadeira e, ao mesmo tempo, ela... Estamos aqui assistindo vocês na companhia da dona Zaida e do meu namorado Adriano. Manda um beijo para todos nós. Somos #Bolsonaro 2018, diz a Melissa Rodrigues, nossa telespectadora. Escuta, hoje não é dia de devassa? Hoje é dia, não sei. Hoje é segunda-feira, é dia de devassa. Hoje é dia, não sei. Hoje é dia, não sei. A produção fez assim, ó. Então é. Hoje é dia de devassa. Como tu fizesse? Sábado, sexta-feira foi dia de devassa dupla. Dupla, então não tem. Então, e de frase maravilhosa. A frase, ó. Foi a Jéssica, né? Eu soube que a Jéssica fez. Aliás, gente, no sábado eu estive lá no chalé da Praça 15, lá. Dando um abraço, meu amigo. Foi representasse o grupo, né? Que ideia maravilhosa a dele e como está funcionando legal. Como tá, a comida alemã é maravilhosa. Sim, era Oktober, né? É Oktoberfest. Agora terminou, olha, parabéns, Simonete. Só vou dizer uma coisa, ele que me aguarde, porque depois que eu acabar essa minha dieta, eu vou lá acabar com tudo. Só em outubro do ano que vem. Oktober, claro. Mas surgirão outros eventos. Estarei lá. Uma conversa paralela aí, podia ser. Faz uma frase, Mário, tu tá eu ia fazer uma outra frase. Não, faz a frase agora da devassa, então. Só me pegou meio desprevenido. Eu te pego, não, mas eu gosto de pegar as pessoas que desse canto aí que conversam. Não interessa o dia da semana. Todos os dias é o melhor dia para estar com devassa. Olha, não interessa o dia da semana, ponto. Todos os dias é o melhor dia para estar com devassa. Todos os dias é o melhor dia para estar com devassa, tá bom? São duas frases. Ouviu o negócio tão... Ele estava o Vitorino para que tu atrapalhou o telespectador. Repete, Mário, agora eu me esqueci. É uma frase migué essa aí. Todos os dias é o melhor dia para estar com a devassa. Não com devassa. Eu gosto de escrever, por isso que eu então, por que você já vai escrevendo? Ela foi me exibir, a senhora me pegou aqui, eu olhando para o senhor. Ele se enforcou com o microfone aqui. Eu fui ajudar, ele estava enforcado aqui. Foi isso. Mas tem o telespectador já, tá bem. Por que um troço desse tamanho? Essa frase desse tamanho? Pergunta pro Mari se era essa mesmo. Vê se não interessa os dias da semana. Isso. Todos os dias é o melhor dia para estar com devassa. Tá bom. Essa merece 2 vouchers. Aida Marise Brito. A dona Aida merece 2 vouchers. Não interessa o dia da semana. Todos os dias é o melhor dia para estar com devassa. Aida Marise Brito. E posso dar uma frase então agora?
Frase do quê? Pra quê? Agora não pode mais. Deixa eu concluir. Marne, tu tá contaminado por esses guris, Marne. Eu não posso sair 2 dias. O Chicão tá cada vez caindo. E é só segunda-feira, hein? Eu não tenho nada de Chicão, tô vendo outro rolo aqui, Tá bom, então tá. Tem que largar tudo isso. Atenção, vamos lá. Sofá da traição do casal. O voucher da Devassa, no valor de R$70. A agraciada é a nossa telespectadora, a senhora Aida Marise Brito. Ela escreveu as 2 frases de maneira correta. Amanhã, nessa terça-feira, a partir do meio-dia, o seu voucher, no valor de R$70, já estará à sua disposição na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º piso do Praia de Belas Shopping. E ele tem o prazo de validade de 30 dias, ou seja, até o dia 30 de novembro, porque novembro tem 30 dias. Tá, dona Aida? A gente passa lá para o pessoal da Devassa e a senhora tem esse período para usar o seu voucher no valor de R$70. Obrigada por ter participado. Marne Barcelos, diga a sua frase. A frase é de um grande filósofo romano chamado Sêneca. Conversa com aqueles que podem te fazer melhor do que tu és. Esse Sêneca, cidadão, era um nada a ver, tomando cicuta para suicidar. Não é uma referência para mim. Ele é uma referência porque Quem ele foi se Sêneca? suicidou. Sêneca foi o preceptor de Nero, ele não explicou, e que, ameaçado de morte por Nero, resolve, junto com a sua mulher, se suicidar, cortando as suas veias e tomando vinho. E por que não matou o Nero, então? Não era melhor para ele? Ele era covarde, ele era um filósofo. Ele ficava com a mulher e viu. Tá Agora... Então não quero saber disso. Ela era uma escrava, inclusive. Vocês viram a ameaça do Estado Islâmico para os jogadores de futebol? Eles fizeram agora a ameaça contra o Neymar e o Messi. Por quê? Não sei. Eles fizeram um cartaz, né? Divulgaram um cartaz que o Neymar está ajoelhado e tem uma pessoa do lado com um facão para cortar o pescoço e o Messi já está caído com o pescoço cortado. Assim que eles matam. É a ameaça para a Copa do Mundo na Rússia. É para dar terror. Mas um atentado contra um jogador. Um atentado contra um jogador desse nível aí, cara, realmente dá uma repercussão mundial, que é o que o Estado Islâmico quer. Agora o Neymar ligou pro Lewis Hamilton. Na hora dele. Ele foi classudo. Ele é amigo do Lewis Hamilton. Pô, o Lewis Hamilton é pentacampeão e o Neymar é o maior jogador do mundo. A imagem para tu ver. Gente, tem uma lei bastante polêmica na França que está dando o que falar, que é o uso do Photoshop em imagens. A França aprovou uma lei obrigando a que toda a imagem que for trabalhada ou processada em qualquer tipo de editor de imagens tenha um aviso. Imagem processada por editor ou imagem trabalhada. O que o governo francês entende? As imagens estão sendo trabalhadas de tal forma que está se vendendo uma beleza irreal em revistas, jornais e outras publicações. O governo francês está preocupado com o excesso de cirurgias plásticas e implantes na França. Não bastasse isso, os problemas ligados à anorexia na França triplicaram nos últimos 10 anos. E o governo francês entende que as pessoas, embora com a liberdade de imprensa, as pessoas precisam ser informadas de imagens que são processadas e trabalhadas em editores de imagens. No caso mais comum, as fotografias pelo Photoshop. Essa lei é bastante polêmica porque ela repercute em toda a Europa e as pessoas começam a discutir até que ponto isso representa um ataque à liberdade. Eu, particularmente, tenho lido bastante sobre o tema e, nesse final de semana, formei uma opinião. Eu sou a favor desse aviso, porque eu acho que muita coisa que se vende pela internet é preciso ser repaginada para que as pessoas saibam o que estão recebendo, que tipo de conteúdo está recebendo. Uma coisa é a nossa Jéssica Weber tirar uma foto, a Carla tirar uma foto saindo da academia, tira uma foto, faz uma selfie, coloca na internet. Na sua página na sua pessoal, página na internet. A outra coisa é uma modelo profissional ser capa de uma revista com foto totalmente processada e trabalhada, absolutamente longe da realidade. Quem entrar em alguns sites franceses hoje que estão discutindo o tema, vão tomar um susto com as fotos originais e as fotos que foram publicadas. Essa é a preocupação do governo francês e eu não vejo com maus olhos essa lei, não. Eu também acho não. Que é bem interessante. Eu concordo com essa lei, concordo contigo, Vitorino. E outra coisa, acho que deveria ter um limite, mesmo tendo esse aviso, deveria ter um limite do que pode ser feito, do que pode ser modificado. Porque tem pessoas
muitas imagens tem modelo que perdendo 10, 12 quilos, né? Que modificam completamente. Estão tirando 10, 12 quilos de modelos. Isso da anorexia... É uma propaganda enganosa. Com certeza. E faz com que as pessoas acreditem que esse padrão de beleza criado é o correto, é o certo, é o bonito. Deveria ser o contrário, né? Tem que ter um ar de naturalidade. As fotos do Chicão, por exemplo, foram trabalhadas em preto e branco. Então é uma amostra. O bagulho que ele é, não Chicão, nada. Mas quando... mas para que ofender? Nem fez Photoshop. Mas o Chicão, deixa a gente falar, mas o Chicão, quando apresentou essas fotos, ele colocou, modificou um pouquinho, mas ele colocou lá a exposição, a foto sem a modificação, sem o Photoshop e com o Photoshop. Ele colocou e expôs todas as versões. Pois é, mostrou o que é a realidade. Isso. E essa preocupação do governo francês é exatamente essa. As capas das revistas, as revistas que vendem saúde, coisa e tal, tem trabalhado muito o Photoshop e vende uma mentira, né? As pessoas não são bonitas como aparecem, né? Claro aquelas fotografias é fantásticas, né? Por exemplo, o senhor Vitorino é mais do que perfeito. Ele não precisa de Photoshop. Não, eu sou feio, eu sou feio. O senhor confessa então que o senhor tem. Agora, falando sério, eu acho que o governo francês está absolutamente certo. Agora, o Macron podia fazer um Photoshopzinho daquela senhora também, né? Não acho. Barbaridade. Eu achei, olha, sinceramente, eu vi ela de perfil, aquela senhora que foi professor dele, que é a esposa dele, mas realmente, Chicão Tofani, mas pode ser apaixonado, mas ela realmente, eu achei que ela fosse mais bonita. Ela é obrigada a ser mais bonita, não, mas eu pensei que não é que ela seja obrigada. Não é que ela seja obrigada. O que ele vai fazer? Mas não. Bom, deixa pra lá, né? Ele escolheu e foi contra esses padrões aí, os padrões da beleza, que se só escolhe a mulher bonita, a mais, enfim, cheia de atributos, isso aqui. Ele escolheu, vai ver que ele viu nela. O atributo é mental dela, então. Exatamente. Foi isso que ele se apaixonou por ela como um papo, um coração. Talvez você não sabia que a inteligência é erotizante, sensual? O Chicão não. Hoje ainda é erotizante, né? A gente acha que não, mas ainda não põe esse rolo, cara. Não põe. O Chicão gosta de carne de açougue, mas... Não me vem com esses papinhos de jacaré, que papapá, que cabeça. Não quero saber disso, cara. Não é minha vibe, não nasci pra isso. Mandar um abraço pra Caxias do Sul. O deus grego. Mandar um abraço para Caxias do Sul, para dona Sônia Rubim, que está de aniversário hoje. Dona Sônia, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho que a senhora tem com a gente. Um abraço para a senhora, um beijo, feliz aniversário. E para a Gisele, sua filha. Que fala aniversário, Mário Barcelos. Vamos aos aniversariantes, então. Primeiro, o aniversariante foi o segundo vice-presidente dos Estados Unidos e depois presidente, foi o primeiro Washington, e segundo John Adams, pai do John Quincy Adams, que também foi presidente dos Estados Unidos. Paul Valéry, filósofo, escritor e poeta francês. Ezra Pound, poeta americano, né, que foi um dos grandes gênios. Agustín Lara, compositor mexicano, casado com Maria Félix, a mais linda atriz mexicana de todos os tempos. Para ela, ele compôs Maria Bonita, Maria del Alma. Foi uma grande canção que fez um grande sucesso e também fez músicas famosas como Granada, que muita gente pensa ser espanhola, em homenagem a Granada. Acho que era ele carreira maravilhoso. Claude Lelouch, que foi um grande diretor de cinema francês e produziu para mim uma das maiores obras do cinema daquele país. Um Homem e uma Mulher, um homem que tem a trilha sonora mais linda. Claude Lelouch. Outro aniversariante de hoje é Diego Maradona, completando hoje 57 anos. O ator João Vitti, ator brasileiro. O Paulo Nunes, que foi jogador do Grêmio aqui em Porto Alegre, foi campeão do mundo, A Natália Lage, atriz brasileira. O Matthew Morrison, ator e cantor norte-americano, completando hoje 39 anos de idade. São esses os aniversariantes. Agora, o aniversário do Diego Maradona tem uma coisa extremamente interessante. Há 4 anos atrás, o Diego Maradona ia fazer um aniversário em Buenos Aires, Mário, e ele pediu para o genro dele, o Kun Agüero, que é o centroavante da seleção argentina, casado com a filha dele, a Dalma, para descolar uma mulher bonita, para dançar, papapá. E o cara foi lá num stripper de Buenos Aires e trouxe uma mulher muito bonita.
E o Agüero se apaixonou pela strip e explodiu a filha do Maradona. Tem um recado bem bonito aqui pra gente. Olá, minha mãe Milane assiste o programa de vocês. No momento está fazendo quimioterapia e no tempo que esteve internada, nós levamos a TV para o hospital para ela ver vocês. Que amor, Milane. Adora todos, está lutando contra essa doença. É triste. Se puderem, mandem um abraço para ela, Milane Terezinha dos Santos. É o nome dela. Obrigada. Então vai o nosso abraço. A nossa admiração pela luta e nós desejamos saúde, né? Na recuperação e sucesso. Conta com a nossa energia aqui, Milane. Beijo, beijo, beijo. Tomara que a gente, de alguma forma, com energia, bom humor e as nossas bagunças aqui, a gente consiga te alegrar um pouco e criar uns bichinhos mais animados aí pra combater essas coisas feias aí que estão na tua volta aí. Que bom que tu tá ligado em nós. Ô, Chicão, não ia baixar o preço das passagens aéreas cobrando bala? Tá? Pois então, o Procon de São Paulo não está investigando isso? E aí? Nada mudou. O valor da passagem não passou, só aumentou. Não, é verdade. O nosso Procon aqui é muito bom. Eu acho que essa tal de ANAC é que tinha que tomar uma enquadrada, sabia? Isso é outra coisa. Porque eles prometeram, tinha que tomar uma enquadrada, essa tal de ANAC. E não adianta. A OAB entrou na justiça aquela vez contra as empresas, mas não dá nada, a justiça não se manifesta. Os caras fazem o que querem, o que bem entende. Parece que a máquina pública brasileira... Parece não, a máquina pública brasileira está dominada por corporações que aprovam e fazem o que querem, o que bem entende, e o povo fica quieto. À mercê. À mercê. A população está anestesiada com o quadro que nós temos hoje no Brasil. Tá? A verdade é essa, estamos anestesiados. Quem vai para Brasília com cargo público, com uma boquinha em governo, para dirigir uma agência dessa, ou ser conselheiro de uma agência, ou do diabo que carrega, uma boquinha qualquer, o sujeito vai para se ajeitar. É a sensação que a gente tem, porque está demais a coisa. Não é sensação, é verdade, né? Tá demais o negócio. Magda, a energia elétrica vai subir de novo. Bandeira vermelha, não sei o quê. Aí eles inventam bandeirinha. Segunda fase da bandeira vermelha. Segunda fase da bandeirinha. Eles inventam essas frescuras para enrolar a gente. Estão aumentando. Aqui, ó, o seu Michel Temer está 1 ano e 10 meses no governo. Já tudo isso? A gasolina subiu 35%, Marne. Tudo isso, a dona Dilma entregou a gasolina entre 3,06 e 3,10. A gasolina está 4,20, 4,29. 35%. O que explica lá fora? O petróleo caiu de preço. Vereador, nobre advogado. Vereador. É que eu vejo ele como um vereador. Até sugeri para ele entrar para ganhar, porque é melhor que esses caras. Não estraga, criatura. Me explica só uma coisa, Vitorino. Só me explica uma coisa. O Brasil... Ele tem um excesso de energia. Todo mundo sabe que Itaipu sobe energia. Tem até que vender para os países da América do Sul. Por que sobe o preço da energia? Por quê? Porque eles têm que comprar energia de amigo acima do valor para vender caro para a gente. Mas por que? Então, o que o ministro disse hoje que não vai ser respeitada mais a ordem de prioridade? O governo vai comprar a energia que tiver disponível, seja qual for o preço. Por que é mais caro para a gente? Porque se o Brasil é autossuficiente de petróleo, por que sobe o preço da gasolina? Por quê? Chicão, o que tu pensa que a corrupção faz no bolso da cidadania? Tá, mas por que sobe isso? Por que sobe? Porque é commodity. Porque tem um burocrata qualquer lá que diz assim, gente, estão precisando de dinheiro para repor não sei o que, a unidade mais não sei o que, tem mais uma obra lá não sei onde, vamos passar para não sei quanto, aí 2 ou 3 vão lá, é mesmo, reunião desse dia. É assim, no Brasil é tudo. Aí você vai ver, índice de inflação, aí vem o seu Meirelles dizer que a inflação está em 3%, 3,5%. A gasolina subiu 35%, a energia elétrica subiu mais de 25%. Isso em 1 ano e 10 meses de Michel Temer. Vai subir mais. E vai subir mais. E aí o seu Meirelles vem dizer que a inflação está sob controle. Quer dizer, eles montam tudo em gabinete, não dá para levar a sério, rapaz. E esse não dá para levar a sério. A gasolina é fator preponderante. É um dos itens mais importantes na composição da inflação, porque a gasolina chega no tomate da quitanda da esquina, a gasolina chega no litro do leite, porque é custo operacional. Aí não aparece na inflação. Inflação de 3,5%, a gasolina subindo 35%. Qual é a explicação? E quero que eu acredite. Sem vergonhice, a explicação é sem vergonhice. Esse seu Meirelles, foi feita uma pesquisa agora, uma pesquisa para a presidência da República,
E o seu Meirelles é candidatíssimo, né? Ele é candidato, ele colocar na cabeça, introjetar na cabeça dele que ele é forte candidato à presidência. Na pesquisa, sabe quanto que ele deu na pesquisa? 0. Zero. Sim, claro. 0. Ninguém sabe, ninguém nem conhece o nome dele. Qualquer coisa que tiver ao lado do seu Michel Temer, qualquer coisa que tiver ao lado do seu Michel Temer. Mário Barcelos, deixa eu ler um e-mail aqui de cedo do programa, mas a gente vai divagando, vai e volta e as coisas vão ficando para trás. Boa noite, bancada. A frase Brasil acima de tudo é usada em nosso exército. Tá ótimo, então. Toda vez que os soldados saem de forma. Portanto, não tem nada a ver com o nazismo. Abraços a todos, Márcio do Partenon. Eu lhe agradeço, Márcio, porque eu não sabia. Só que essa é a mesma frase que foi usada no hino alemão chamado Deutschland über alles, acima de tudo. É isso que eu me referi. E eu ainda disse, não sei se tem relação a isso. Bom, então agora aprendemos. Nós sempre aprendemos com os nossos telespectadores. Essa é uma expressão meio coloquial, meio comum, né? Não tem. Eu acho bonita. Eu disse até que eu acho bonita. Bancada, gostaria de saber se as autoridades responsáveis pelos graves problemas de segurança do Estado e manutenção da cidade respondem a vocês as sinalizações feitas pela bancada. Sugiro que, caso não, convidem no ar as autoridades a responder e prestar conta sobre os problemas sinalizados. Adriano Fontana. Você sabe o que acontece? Se a gente convidar a autoridade para participar dessa bancada, ele não sobrevive 10 minutos com as perguntas que a gente vai fazer. Por isso que a gente prefere não provocar carnificina. Não, o nosso programa não tem. Não, uma coisa assim, não tem esse perfil. É que os deputados nosso programa não tem preparo. Eles vão dizer o quê para vir aqui? Esses caras devem ter primeiro grau e olha. Todos eles assistem o nosso programa. Se não são eles, são as suas assessorias, que é um hábito de todas as pessoas que são públicas, tem isso. Porque quando a gente encontra as pessoas, eles dizem que assistem, alguns respondem, algumas informações que a gente lê para vocês, a gente recebe aqui das assessorias, mas o nosso programa não tem esse perfil, entendeu? Você sabe, uma vez que a gente falou aqui sobre o salário da secretária Ana Pellini, ela ligou no outro dia, deu a informação, mandou as informações, enfim. Dona Magda, a bancada mais inteligente do Brasil, muito obrigada. Gostaria de saber por que a Jéssica está sempre mal-humorada com o Chicão. Ela parece o Gilmar Mendes da bancada. Agora que eu vi que tem uma provocação, eu não tinha lido. Ela se acha? A Carla é 3 vezes mais bonita do que ela. Abraço a todos, custódio da Zona Sul. Não, eu não me acho, bem pelo contrário. Eu sou igual a qualquer pessoa e tenho os meus pés no chão. E não sei, eu acho que. Não é mal-humorada, né? Não sou mal-humorada, pelo contrário, sou muito bem-humorada, brinco bastante nessa bancada, só que eu não sou obrigada a escutar certas coisas e ficar quieta, só isso. Eu só brigo pelo que eu acho certo. Uma parecida com o Gilmar Mendes, eu dou uma olhadinha. Não, mal-humorada. Mas assim, tem aquela carequinha aqui. O beiço é igual. Benção do tio Gilmar. Olha aqui, o Sérgio Goulart diz assim: projeto tira dos vereadores a atribuição de dar nome às ruas. Carlos Garbosa apresentou Hoje li essa notícia e fiquei pensando, se tirarem tal atribuição, 80% dos projetos dos vereadores deixarão de existir. Eles não têm o que fazer, né? Não é assim. Pô, só o Nedel aquele. Não é assim. O Nedel aquele deu nome a não centenas de ruas. Todo dessa areia aí tomando cafezinho. Falando nisso, uma boa notícia é que a prefeitura está fazendo uma licitação para a recolocação de placas nas ruas, porque tem ruas aí que não tem placa, você não acha Mas rua eu conheço essa história há tanto tempo. Então são 25 mil placas. Eu já ouvi tantas vezes. E vão voltar a funcionar os relógios maravilhosos. Eu também já ouvi isso. Olha, o Chicão tá de peru ali no ombro do Mário. O Mário agora estava no vídeo e um Chicão assim do ladinho. A cadeira dele está baixando. As pernas muito compridas, então tem. Mas é a tua cara. Eu quero mandar um beijo para Sandra Oliveira. Conseguiu falar? De Novo Hamburgo, já consegui falar. E na sequência que o Mário estava falando sobre Porto Alegre e tal, eu fiquei preocupada com o Mário de Barcelos no sábado de manhã. Não sabia se ele ia para o centro sábado de manhã, porque vai sempre para o centro. Agora não, porque tá na rádio, né? Não, ele tá se queixando que tá baixa a Mas porque caiu a fachada do prédio na Alberto Bisco. A multa é ridícula. 11 mil? A Rádio Pampa deu em primeira mão essa informação. São coisas diferentes, Chicão. São coisas diferentes. Não fala que são coisas diferentes. Escolher a notícia. Com a Alberta Bins e a Coronel Vicente, caiu a fachada, né? Não é a fachada, é um pedaço ali que estava sendo... Se cai um pedaço do prédio, quem é o responsável? O proprietário do prédio. Sim, mas ninguém disse que não é. Mas 11 mil é muito. Não, Scantofani, mais os carros. Só um pouquinho, Scantofani. Tem uma multa
tem um conserto, os carros é outra coisa. Os danos do carro são ação civil, é outra coisa. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, as multas serão entregues para a imobiliária, mas em nome do proprietário do prédio, que tem até 5 dias para apresentar um laudo estrutural do edifício para informar a situação. A penalidade para a falta de laudo de marquise é de R$1.000, já referente à licença pode chegar até 10 mil, e por isso chegam ao valor de R$11.000. O valor pendente de análise, que será feita pela Procuradoria-Geral do município, de acordo com o risco do acidente, etc. Agora, assim, ó, poderia ter causado olha, o maior acidente se fosse numa sexta-feira de tarde. O proprietário desse... Sorte que foi sábado de manhã. O proprietário desse prédio bota as mãos pro céu e agradece a Deus. Foi a marquise, ela caiu na íntegra. Não, mas estava em reforma. Estava em reforma. Existia. Sim, mas aí a responsabilidade é da pessoa que ele contratou. Ele contratou engenheiro, e a pessoa choveu, estava com filtração. Mas aqui, ó, verificou que não havia. Não tinha engenheiro responsável. Exatamente, o Conselho Regional de Engenharia. O CREA. Não havia responsável técnico. Não tinha. Mas o proprietário tem toda a responsabilidade. Quando tem esse tipo de reforma, tem que ter um isolamento completo. Tem que ter isolamento, tem que ter um engenheiro responsável. Agora, a responsabilidade não termina aí, não. Não tem como. Porque atingiu o carro, ele vai ter ações cíveis. Mas é isso ele vai ter uma burdoada de ações cíveis. Agora que eu tô dizendo. O bom de tudo isso é que não pegou ninguém. Porque é só danos materiais. Isso aí, assim, aí é uma coisa assim. Quem administra aquilo aí? Tem uma administradora que administra. Administradora que contratou tudo e tal. Quem é o grande responsável? O proprietário, não tem a menor dúvida. E o proprietário diz o seguinte: graças a eu pago o que tiver que pagar. Porque não tinha ninguém, não machucou ninguém. Mas ele vai chamar a Lídia. Certamente, se tem contrato, ele vai chamar a Lídia, a imobiliária. Isso o prestador de serviço, ele vai chamar todo mundo aqui, ó. Vamos pagar nós todos. Não, Gustavo, isso é outra coisa, entendeu? Mas o importante é que ele foi como eu falei com ele, eu sei quem é. Foi como ele disse assim, tu imagina, Magda, se tem alguém, pode custar o que custar, isso nunca vai sair da minha cabeça. Imagina? Não, isso nunca vai sair da minha cabeça. Foi a sorte de ser sábado pela manhã e não tinha movimento. Porque... São de menos, diz ele. Olha o movimento que tem durante a semana. Que horror. Não vai cair na minha cabeça, porque quando eu saí da festa do Vitorino, eu fiquei naquela esquina esperando o Uber. Sério? Fiquei naquela esquina. E olhava pra cima dizendo, o prédio, pá. Mas tu foi na festa do Vitorino na segunda, e isso foi sábado. Não, mas poderia ter caído na segunda. Claro, podia ter ficado esperando que tu saísse do sábado. Horário marcado. Sempre acontece assim, eu chego num lugar, terminado de assaltar um posto de gasolina agora. Terminado de dar uma batida. Na verdade, tu tá pensando que tu podia estar com o teu carro ali pra ter caído em cima e tu ganhava um carro novo. É isso que tu tá pensando? Eu tava no Uber. Não, porque a festa foi na segunda, o troço caiu 6 dias depois. Casualmente caiu no mesmo lugar ali. Quase caiu em cima dele. O que o Vitorino falou a respeito da atração pela inteligência é verdade, tem um nome. Sapiosexualidade. Que sexo. Beijos a todos, Gisela. Mas é verdade. Tem a ver com isso. Sapio. Homem tão sábio, hein? Bonito, Existe Magda e bancada, adoro vocês. Mas, mais atenção com a frase da devassa. Não é a primeira vez que vocês fazem uma confusão com a frase. Com isso, não sabemos onde a frase começa e onde termina. Abraço a todos, Luiz Carlos Fraga. É que eu falei de improviso. A frase eu não havia tomado nota, eu falei de improviso, eu falo 10 horas por dia de improviso. Não tem criatividade essa bancada. O único que teria criatividade para fazer uma frase era eu. E por que tu não faz? Eu não faço, eu nunca sou A Magda, olha que cara de pau. A Magda pede pra tu fazer e tu ainda bem que todo mundo é testemunha. Me marcou sob pressão. Não é que a Loira te marcou sob pressão a semana retrasada, eu ainda te pedi a frase. Separar que nada é eterno na vida, eu sou ficha 1. Mas eu vou te dizer... Nem assim você se eu rebato todo mundo que fala mentira aqui. Não é só contigo, só que tu só presta atenção quando é contigo. Não é marcação, não. Ele
Ele só está sempre prestando atenção. É cheio de mimimi. Esse é o problema dele. A grande verdade é que a frase da devassa, da devassa é feita para a pessoa que está prestando muita atenção. Muita atenção. Marley Barcelos, eu vou ter que te trocar de lugar. Esse lugar não é bom. Esse lugar está te deixando com mimimi e com um humor meio esquisito. Não, mas eu estou bem humorado Não estou gostando disso. Eu já fui agredido pelo senhor Vitorino. Tu nunca discutiste com o telespectador. Mas eu não agora só falta tu fazer bico. Não, mas eu acho que tá faltando fazer um biquinho, o Chicão que tá igual o Gilmar Mendes. Presta atenção no raciocínio. Olha o raciocínio. Mas raciocínio dói. O Chicão que tá igual o Gilmar Mendes. Lembra da semana passada que o Gilmar Mendes ficou assim, ó. Depois que levou o xixi lá do Barroso, lembra que ele não teve palavras assim. Daí quando a Jéssica fala, o Chicão fica assim, ó. Não tem Chicão. Chicão, tu tá caído, né? Tu quer que eu brinco? Eu não quero, não. Tu sabe que tu não pode brigar, tu é a única pessoa que eu... Eu não brinco com mulher bonita. Dá a mãozinha pra ela. Mulher feia, dá a patinha pra ela. Se tu acha que tu já brigou comigo... mais macia do mundo. Já brigou comigo? Não, porque me agrediu, queridinho. Quanto já vamos parar. Mas não sei, eu não vou Ô, Chicão, quero falar contigo. Se tu acha que tu tem razão quando eu te rebato, quando eu discordo de ti... Dá a tua opinião, fala, porque eu não quero ser a única aqui a dar minha opinião, a discordar, e as pessoas ainda acham que eu sou amada a história. Mas eu não quero discutir contigo, questão pessoal minha, não quero. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Continua falando, por favor. Tá bom. Fala, ele me deu o aval. Fala, Magalhães. Agora eu vou virar uma corinha da operação. Eu não sou muito de falar em futebol, mas hoje circulou uma notícia muito interessante. Tudo bem, que acabou indo para a primeira página do nosso portal O Sul, que você acessa, como a Magda sempre diz aqui, acessa, você não gasta nada, baixa o jornal. Então vai para a notícia. Vai para a notícia. É muito gagagá, querido, pois senão ele entra no teu vácuo. Não, ele vai entrar no vácuo da... fala. Olha aqui, o Neymar admitiu para amigos, mais de um amigo que está arrependido de ter trocado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Sério? Já? Ele confidenciou a um amigo que abriu a boca, soltou a boca no trombone. A notícia está no nosso site, O Sul, porque ele disse que esperava ser bem recebido na França, mas encontrou muita guerra de bastidores. Isso estava previsto. E a torcida do Paris Saint-Germain, bem como a imprensa francesa, é bem mais rigorosa que a torcida do Barcelona. A torcida do Barcelona, ela idolatra os seus jogadores. Ela tem aquela idolatria, ela trata os jogadores muito acima da média do que os demais clubes. E ele achou a torcida do Paris Saint-Germain muito fria e a imprensa francesa muito dura, muito questionadora. Não concordo com isso. Chicão, olha bem, eu não estou... Não está jogando valor. Eu estou dando a versão do Neymar, que foi ele confidenciou a amigos, e a Magda, assim que achar a notícia, ela vai colocar no ar aí. Então, a principal queixa dele é essa. Eu não sei o que vai acontecer, o Neymar insatisfeito é uma coisa, agora o Neymar insatisfeito com 200 milhões de euros no bolso... Ganhou todo o dinheiro, uma recepção de rei. Um time que ele é o grande protagonista. Ele é o CPF no Barcelona. O Barcelona está melhor sem ele até. O Barcelona ligaram o campeonato, 8 pontos do Real Madrid. Olha lá, olha a notícia lá. Neymar se arrepende de ter trocado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Nós não estamos inventando. Não, eu sei, mas eu acho que isso é uma injustiça dele. Não, mas é como ele se sente, meu amor. A pessoa se sente. Ele nasceu para ser um nada a ver, porque no Barcelona ele era um nada a ver. Mas assim, Chicão, é como a pessoa se sente. Ele é um jovem, ele é um menino, sabe? E ele é uma estrelinha. E as pessoas se arrependem de coisa. Isso aí, Magda, pelo seguinte, ele queria ser o batedor oficial de pênalti do time, e o batedor oficial de pênalti é o Cavani. Mas aí que eu tô te dizendo. Que tá mais anos que ele. Ele é estrelinha. Ele é muito estrelinha. Agora, se não ganhar a Copa do Mundo na Rússia, e outra coisa, ele tá zerado. O francês não é fácil, gente. O francês é nariz empinado. O francês é difícil. O francês, tu vais para Paris e tu pode ser do lugar do mundo que tu fores. Se tu não falares francês, eles não têm nenhuma paciência, não fazem nenhum esforço
pra te entender. Se tu fala inglês, então, meu Deus. Não, se tu fala inglês, então eles cospem na tua cara. É assim. O princípio fundamental da República Francesa é Descartes, é o cartesianismo, é o contraditório. Claro, vai explicar, o Neymar nem conhece esse cara. Quem? O Neymar vai saber que é Descartes. Mas ele tinha que aprender a chamar um professor que é um novo relógio. A Revolução Francesa, de tudo aquilo que os franceses... Descartes. O cara vai falar, não sabe quem é Danton, não sabe Robespierre, Marat. Ah, pelo amor de Deus, então não tem por que morar em Paris, agora vai se queixar do parisiense. Os caras colocaram a Torre Eiffel, a homenagem... Eu acho que ele está sendo injusto. No Barcelona nunca fizeram nada para ele. Ele sempre foi o número 3 do Barcelona. Beijando o Messi toda hora. O que é isso? Eu acho que ele gostava do Messi. O doleiro Funaro depôs hoje foi lamentável que ele disse, né? Entregou geral. E chorou, né? Igual o Gedel, né? Todo mundo chora, né? Todo mundo chora. Como chora. Mas ele chorou. Mete a mão, rouba, faz essa sacanagem toda e depois vão chorar na frente do juiz. Agora ele tá com vergonha da mulher e da filha. Ele diz que leva a mulher e a filha, o pai tá com vergonha. Não vê o pai há quanto tempo. Devia ter vergonha na cara. Sabe, quando roubaram, não ficavam com vergonha? Não ficavam com vergonha. Se tivessem soltos, eles estavam vendo o pai, a filha, a mãe. O Funaro citou os próceres do PMDB, questionado pelo juiz, ele se assumiu sim como o operador do PMDB. Ele deve ter tirado muito dinheiro, porque as gravações que estão disponíveis na internet não são de todo depoimento dele, mas ele deve ter tirado muito dinheiro no Brasil. O que se acredita é que são dezenas de contas numeradas em paraísos fiscais. E que ele deixou bem claro que o presidente Michel Temer sempre soube do esquema que era operado na Caixa Econômica Federal pelo seu GDL, fazia parte de dinheiro do partido e o dinheiro tinha destinação privada também. Ele afirmou que tem documentos para provar tudo que ele disse. O problema agora é o seguinte: quem vai ter fundilhos para levar adiante essa denúncia depois da amarelada que o STF deu para o parlamento brasileiro e para os políticos brasileiros? Posso te fazer uma pergunta? O que significa quem vai ter fundilhos? Coragem, não vai ter. O que tem a ver a coragem com fundilho? Coragem. Fundilhos, peito. Fundilho, peito, não tem nada que ver. Fundilho é aqui, peito. Ele quis só dizer uma coisa mais baixa. É quem vai ter coragem. Coragem, é peito. Seria peito. Quem vai ter peito? Olha o olhar de desprezo. Olha o olhar do Vitorino. Merece uma retaliação. Pode ser peito. Um olhar de desprezo total, dizendo, vocês são nada a ver. Vocês são nada a ver. Eu tenho 30 pau por mês, me acorda meio-dia. Traduz aí. Nariz vermelho. Ele diz isso, preciso de outro. Você já está se preparando para ir para a Rússia? Bom, eu tentei dar notícia. O que eu vou fazer lá? Você tá louco? Já tá com o nariz vermelho? Confunde com o Neymar. Não, tô fora. Você já tá com o nariz vermelho? Chega de confundir ele com o Neymar vai ser difícil com esse barrigão dele. A não ser que a encerrando o programa por aqui, matamos a saudade da bancada completa. A gente volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham bons sonhos. Beijinhos. Tchau, tchau.